Olá, tudo bem? Sou Samuel Gregório da JMV Technology e nesse tutorial vou te ensinar como criar uma lower third animada no OBS Studio. Você vai precisar ter aí para você criar essa lower third animada uma logo, pode ser imagem ou vídeo, nesse caso eu vou estar usando um vídeo em loop, né? E você vai precisar também de um vídeo de fundo para a sua lower third. Você pode, se você não tiver uma assinatura de banco de imagens, você pode usar o Pixabay, que é um site de banco de imagens, e procurar um vídeo aqui em loop conforme o tema, né, o tipo de conteúdo que você vai transmitir para você utilizar aí de fundo. A intenção de usar o loop é porque não vê o final e nem o início do vídeo, então ele vai ficar repetindo durante a sua gravação ou transmissão. Vamos então começar o vídeo. Abro o OBS, o padrão já vem com uma cena, mas vou criar uma nova cena, chamo ela de tutorial. Dentro da cena, selecionando aqui ela, eu vou adicionar em fontes uma nova fonte. Primeiro, pessoal, eu vou colocar um vídeo de fundo aqui, como para dar um contraste com a nossa lower third, mas você pode estar também adicionando aí a sua câmera, né, no caso, em dispositivo de captura de vídeo, mas eu vou adicionar aqui um vídeo para PG ao invés de uma câmera. Vou marcar a opção loop, reiniciar, ok, localizar. Só ver onde eu salvei o vídeo. Aqui, vou colocar este vídeo aqui de fundo para ficar passando aqui durante a nossa demonstração. Vou bloquear ele. No seu caso pode ser a sua câmera. Eu vou adicionar então agora, começando a montar a lower third, eu preciso adicionar um fundo para ela, que é o vídeo que eu mencionei. Vou clicar aqui no mais, fonte de mídia, colocar o nome de PG lower third animada, clique em OK. Localizo o vídeo que eu quero usar como fundo, vou usar esse vídeo network, marcar a opção loop para ele ficar repetindo e desmarcar essa opção de ele precisar reiniciar o vídeo toda vez que eu selecionar a cena e clique em OK. Ele vai ficar aqui na frente do vídeo com os atalhos Ctrl mais F, eu consigo redimensionar ele no espaço todo da tela, o vídeo todo na tela. Assim que eu redimensionar ele, eu posso clicar com o esquerdo do mouse e arrastar ele para a posição que eu desejo. Aqui é uma boa posição, mas você pode arrastar para onde você desejar. Por exemplo, se o vídeo for exigir que você coloque um texto maior na frente ou no topo, vai depender do seu conteúdo. Mas eu vou fazer o modelinho padrão, que é colocando ele aqui na parte inferior do vídeo. Com ele no local, eu quero colocar uma transparência nele. Então, a forma mais fácil, se você já estiver usando algum vídeo que seja Move, né, ou seja, com alpha, que seria igual ao PNG que tem a transparência, automaticamente ele já ficaria com a transparência aqui no fundo. Mas como esse vídeo que eu estou usando é MP4, ele não tem essa transparência. Então, eu vou ir no meu vídeo de fundo, clicar com o direito do mouse e em filtros, vou adicionar o efeito Chroma Key e OK. Aqui no efeito Chroma Key, ele já vem algumas pré-configurações que você já aplica e ele já insere dentro do seu próprio vídeo. Aqui tem a opção personalizada também, que você pode selecionar a cor que você queira personalizar, mas eu acho que se eu selecionar preto ele vai sumir por completo. Vou tentar aqui o verde de novo e ver se eu consigo aplicar um pouco de transparência no vídeo todo. OK. Coloca uma quantidade que você acha interessante para o fundo ficar transparente. Aqui eu acho que já está legal. Vou por 60. Acho que ficou bom. Deixa eu tirar aqui a soldade assim, para ele ficar mais uniforme. E vou clicar em fechar. Então já tem aqui o fundo da minha lower third. Vou bloquear ela para ela não sair do local, para caso eu tente clicar ou arrastar alguma coisa, ela não se mexa. E vou para a próxima etapa. Vou adicionar agora uma logo.
A minha logo está em vídeo, então eu vou em fonte de mídia. Se a sua logo estiver em imagem, você clica em imagem. Então vou aqui em fonte de mídia, selecionar, colocar o título, né, o logo, localizar a logo, abrir a pasta, marcar a opção loop, desmarcar essa reiniciar e ela vai ficar repetindo também aqui o tempo todo. Como o vídeo é bem grande, ele ficou só aparecendo na beirada. Eu vou usar Ctrl F para reposicionar ele dentro da cena e usar as bordas para colocar ele no tamanho que eu desejo. Ok, vou posicionar ele aqui no canto. Acho que aqui ficou bom. Também vou bloqueá-lo para ele não sair do local. E agora eu vou adicionar os textos. Clico no mais de adicionar, seleciono a opção texto, coloco um título para ele. Aqui eu digito o texto, seleciono o tamanho da fonte, quero ele bem grandinho, clique em OK. Ele aparece aqui em cima, é só selecionar ele e arrastar para a posição que deseja. Também clicando nas bordas você consegue redimensionar ela para o tamanho também que deseja. Vou adicionar mais um texto de descrição, clicando no mais, selecionando o texto, vou colocar como descrição, títulozinho dela só para colocar aqui. Aqui eu rasgo ela para o local onde eu desejo e pronto. Vou bloquear também para ela não se mexer. Outra forma também para ficar bem mais organizado é selecionar todas as fontes, né, que foram criadas. Você clica em cima da primeira, segura o Shift, vai clicando nas outras. Depois que todas estão selecionadas, pode soltar o Shift, clique com o direito do mouse em cima de uma delas e seleciona a opção agrupar itens selecionados. Aqui você coloca um título para elas, coloca só LTA mesmo e pronto, o seu grupo já está feito aqui, então pode bloquear o grupo que é mais fácil e ela já está fixa e não vai sair do lugar. Então pessoal, esse foi mais um dos nossos tutoriais. Para mais informações e detalhes tem na descrição o link do site, ou se quiser mais informações pode procurar outros tutoriais aí que explicam outras funcionalidades do OBS e outros encoders também. E para mais novidades siga nossas redes sociais, curta o vídeo e até o próximo tutorial.